E aí, gente, beleza aí? Estava pensando na questão do Brasil e qual seria a solução. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisavam para pensar na solução do país, de qualquer tipo de problema, tal como um empresário pensa em como resolver os problemas na sua própria empresa, é o seguinte: primeiro você precisa ter um conhecimento geral de como as coisas funcionam. Nenhum camarada que é administrador de empresas gostaria de ter menos conhecimento sobre a própria empresa do que ele deveria ter. Um camarada que não sabe tudo o que está acontecendo e os processos envolvidos dentro da empresa dele para produção ou para venda ou para qualquer coisa, que não conheça todos esses processos, ele não está bem informado para tomar decisões administrativas. E isso é o que se espera, é o que minimamente se espera de alguém que está a fim de resolver problemas e não criar problemas. Existem diversas maneiras de você tentar resolver o problema. Uma delas é isso: você precisa ter uma visão global, uma visão agnóstica, uma visão generalista sobre os processos que são criados lá dentro e como minimamente as engrenagens são movidas no sentido de mudança e qual o custo das aplicações para a sociedade no geral e para as pessoas que estão envolvidas nessas aplicações. E a segunda coisa é: as pessoas precisam ter os líderes das pessoas que vão para as ruas, das pessoas que atuam como os liderados. Esses líderes precisam ter na cabeça qual a quantidade de energia necessária dessas pessoas para que realmente as mudanças precisam acontecer, que vão acontecer com aquela energia. Governos que respeitam mais as pessoas, que respeitam mais os processos democráticos e ouvem de fato as manifestações políticas e manifestações gerais que acontecem nas ruas, esses governos tendem a ter uma relação inversa com relação à quantidade de energia gasta pela população nessa manifestação para começar a mover as engrenagens para se alterar alguma coisa estruturalmente ou não, ou só a maquiagem. Governos que são mais autoritários e não têm esse respeito, não têm essa noção de democracia, de que eles são meros representantes da população, esses governos tendem a exigir uma energia enorme da população, que normalmente a população não tem, os cidadãos não têm, para qualquer mínimo tipo de mudança. Por isso que é tão ruim você ter um militar no poder, porque o militar ele tem a mentalidade de cadeia de comando. E quando você não está inserido dentro do contexto dele, ele não aceita ordens. E para que ele realmente mova as engrenagens para algum tipo de mudança, é necessário que a população demonstre um tipo de energia e uma quantidade de energia imensa para que alguma coisa altere. Chega às bases de se depor aquele administrador, aquele militar que está no poder. Então, é preciso que haja um entendimento claro para as pessoas que pretendem mudar o país da quantidade de energia que é necessária. E a quantidade de energia usada na sua quantidade necessária. Que é o seguinte: se usa-se a energia necessária dentro dos meios legais, se usa uma energia necessária muito grande, muito desproporcional, o que acontece é que a dispersão dessa energia também é muito grande. O que acontece é que as pessoas criam um tumulto muito grande, os cidadãos criam uma manifestação muito grande e no dia seguinte, por conta das intervenções da polícia nessas pessoas, elas não estão mais motivadas a continuar fazendo essas manifestações. O gatilho que as motiva se dispersa na energia. A energia de cada um, a disposição, a estamina das pessoas, do cidadão, para tentar fazer alguma coisa. É importante, então, você saber a quantidade de energia que você precisa. Na realidade, a mentalidade de um líder que está meio desesperado por fazer uma manifestação é a seguinte: eu quero juntar o maior número de pessoas possíveis durante a primeira manifestação para ela se fazer ouvida naquela semana, naquele mês, e depois o pessoal se dispersa. Isso talvez não seja a melhor técnica quando você queira movimentar as engrenagens de um processo demorado de criação de leis, por exemplo, de um processo de criação de novas diretrizes dentro da Constituição, por exemplo. Se você pegar hoje os processos legais de mudança da Constituição, nós temos hoje a quantidade de energia dentro do Congresso Nacional e dentro do Executivo é muito grande, do processo constituinte é muito grande. E isso é feito de propósito, porque existem algumas leis que não deveriam ser mudadas. De qualquer maneira, quando você passa a entender o espírito da lei, quando você passa a entender a sua aplicabilidade, o que acontece é que você acaba percebendo que a Constituição do nosso país é uma carta de intenções e não é uma lei, uma carta magna, nem uma lei maior, como dizem os cursos de direito. Ela é uma carta de intenções e ela é sobrepujada pelos processos criados nas leis ordinárias e leis inferiores que eles chamam, mas que na realidade não são inferiores. O direito à vida, por exemplo, está totalmente sobrepujado com a situação do nosso SUS, da nossa saúde. De pessoas morrendo dentro dos hospitais ou fora dos hospitais sem o devido processo para se garantir o artigo 5º da Constituição, direito à vida, não está sendo aplicado.
Ou seja, ter o direito à vida na Constituição é uma coisa muito bonita, mas a sua aplicação nas leis ordinárias, nas leis inferiores, não está sendo aplicada. Então a Constituição, com isso, é uma carta de intenções. Eu estou divagando, não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é preciso entender a quantidade de energia e de pessoas dentro de um processo democrático. Eu não estou falando de revolução, de matar político, não estou falando de... Bem que alguns mereceriam isso, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de processo democrático, de manifestação nas ruas. A quantidade de energia que é necessária para isso. A dispersão dessa energia é o grande vilão do processo democrático. E a dispersão dessa energia se dá na estamina individual. As técnicas que a polícia usa hoje em grandes manifestações são técnicas da ditadura e são técnicas que são voltadas não para simplesmente monitorar as manifestações. Não, são técnicas usadas para esmagar a estamina dos participantes das manifestações. Por exemplo, infiltrando os arapongas dentro das manifestações e criando grupos como Bad Blocs. Nada me tira da cabeça que existem duas entidades dentro dos Bad Blocs que são antagônicas e que estão trabalhando em conjunto com objetivos antagônicos. Um deles é a polícia, no sentido de coibir a estamina coletiva das pessoas que estão na manifestação, e outro é o crime organizado que está querendo oferir dinheiro, se aproveitando das manifestações para roubar lojas e roubar carros e destruir, depredar para fazer a sua coisa. Eu acho que a polícia e o crime organizado estão trabalhando em conjunto dentro das manifestações. Isso para coibir a estamina coletiva da manifestação e a energia das pessoas, individual de cada pessoa. Além disso, nós vemos, por exemplo, a polícia prendendo pessoas que não tem nada a ver com a depredação, que não tem nada a ver com os crimes cometidos. Por que isso? Porque ele atinge aquelas pessoas e, ao mesmo tempo, ela dá uma mensagem que eu posso prender qualquer um dentro das manifestações. Quando nós vemos o Geraldo Alckmin, por exemplo, querendo modificar a lei sobre a agressão a policiais, ao patrimônio, nesse sentido, o que o Estado de São Paulo está dizendo é o seguinte: eu endosso a atitude da polícia no sentido de coibir a manifestação democrática na cidade. É isso que ele faz quando ele quer criar uma lei que torna as punições piores. Agora, a quantidade de energia, por um lado, que é necessária para uma manifestação política, democrática, legítima, dentro da lei. Por outro lado, nós temos também as técnicas da polícia. Essa energia está brigando diretamente com as técnicas da polícia de 40 anos atrás, do golpe militar, de coibir e punir as pessoas que estão se manifestando, sejam elas inocentes ou não. E o crime organizado, que se aproveita dessas manifestações para fazer um tumulto maior. Ela pode, inclusive, se aproveitar usando as próprias técnicas que a Polícia Federal utiliza nos aeroportos quando eles apreendem grandes quantidades de droga, que é colocar um camarada que vai servir de boi de piranha com aquela droga, e a polícia desvia recursos para prender aquele camarada que foi denunciado pelos próprios traficantes, aquela mula, né? E por outro lado consegue passar toneladas de droga pelo aeroporto, pelo meio de transporte, porque o efetivo da polícia foi desviado. Da mesma maneira, dentro das manifestações, em que o coletivo, uma quantidade X de polícia foram desviadas para as manifestações e um coletivo maior da polícia vai ser desviado se houver confusão nessas manifestações e sobra e acaba faltando efetivos da polícia para coibir, por exemplo, sequestros relâmpagos e roubos de carro em outros lugares. Tudo isso é um caldeirão de energia, sendo que a gente pode fazer o contraponto, né, das técnicas da polícia, do crime organizado e das manifestações legítimas, né? Eu acredito, na minha opinião, eu acho que o pessoal do Bad Bloc deve ser sim punido, deve ser sim deve ir para a cadeia, mas o que acontece é que hoje e antes das manifestações já não havia lugar para todo mundo. Então o que vai acontecer é que não vão se prender essas pessoas, vão fichar todo mundo, porque botar uma ficha com o nome do cara não custa nada, custa quase nada, mas prisão efetiva não vai acontecer. Prisão efetiva vai acontecer pela decisão do delegado, que vai dizer: mantenha esse cara e solta o resto todo. Mantenha esse cara, por exemplo, porque ele agrediu de fato o policial, e prende o resto. Nós vemos manifestações de pessoas que não tinham nada a ver, aparentemente não tinham nada a ver com a depredação, com o vandalismo, que foram presas, porque a polícia queria passar uma imagem, queria passar uma mensagem para os manifestantes de que nós vamos prender quem der vontade de prender. Vídeos no YouTube já provaram a existência de policiais dos arapongas. Isso era uma técnica usada pelos militares dentro dos meios de universidades para
conseguir identificar os subversivos naquela época. Hoje nós vemos esses arapongas ativos, porque é gente que incita, é gente que comete crimes para justificar a ação violenta e truculenta da polícia. A própria polícia está fazendo isso. E o grande problema da própria polícia estar fazendo isso é que os manifestantes não têm a estamina necessária, a energia necessária para pegar esses caras na força, algemar num poste e dizer: eu peguei esse cara cometendo... É porque todo mundo é muito pacífico, quer reclamar, mas é muito pacífico, é que a polícia tem condição de usar essas técnicas, e a culpa não é da polícia. Aliás, a polícia está cumprindo o papel dela dentro do legado que ela recebeu há mais de 40 anos, e usando as técnicas ela vai se valer do que ela tiver em mão para fazer isso. Já que a manifestação é para todos, é uma manifestação democrática, o integrante da polícia vai lá também manifestar. O que eu acho é que a população que está se manifestando deveria fazer o papel de polícia, deveria prender os camaradas que estão entrando nas lojas, os camaradas que estão depredando, deveria algemar esses caras nos postes. Por exemplo, peguei esse camarada fazendo coisa dentro da loja, peguei esse camarada cometendo crime, peguei esse camarada vandalizando o carro, peguei esse camarada roubando loja, ou incitando a violência, ou caindo na porrada com alguém. Isso deveria acontecer com os manifestantes, porque a população está muito indignada, mas ninguém quer sujar as mãos. A população quer sair nas ruas e fazer e gritar contra a corrupção genericamente e tal, mas ninguém quer sujar as mãos. Ninguém quer, por exemplo, sentar a bunda na cadeira e escrever um projeto de lei efetivo contra a corrupção. Não, eles querem que os políticos votem na lei de corrupção. Eles querem que o executivo vote na lei contra a corrupção. São eles votando numa lei que vai puni-los, que vai punir eles próprios. E por aí você tira a quantidade de energia que é necessária da população para que se passe uma lei draconiana contra a corrupção. Você imagina a quantidade de coisas, porque isso está diretamente contra os interesses dos políticos. Se nós, por exemplo, tirarmos todo o sigilo financeiro, bancário e sigilo telefônico de um político, isso vai diretamente contra ele. Isso vai diretamente contra os interesses do camarada que é corrupto e que, no meu entender, é todo mundo. Porque aquele que não faz nada no Congresso. Aquele que não faz o tráfico de influências não consegue nada no Congresso Nacional. Esse é o princípio básico da democracia. Infelizmente, a democracia é assim. Você tem conflitos de interesses. De um lado MST, de outro lado latifundiário. Como é que eles vão se entender no Congresso Nacional? Qual é a quantidade de energia necessária para que esses dois grupos se entendam no Congresso Nacional? É quase impossível. É como os judeus e muçulmanos na faixa de Gaza. Então, a quantidade de energia necessária para fazer mudanças nesse país ainda não foi aplicada pela população, pelos manifestantes. Não foi porque eles não estão dispostos a sujarem as mãos na hora de fiscalizar o próprio movimento e evitar que os bad blocs façam aqui. Então, é inócuo. Na realidade, trazer médicos de Cuba e aplicar os valores dos royalties para a educação e tudo, isso é inócuo. É só mais uma frente aonde o dinheiro vai ser desviado. O que se precisa fazer é mudar o sistema de dentro para fora, mudar o sistema do seu núcleo, mudar o sistema à força. É isso que precisa fazer. E quando eu digo a força mesmo. Eu digo a força